Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula de número 2 de língua portuguesa. Sou o professor Júnior, como vocês me conhecem, e hoje a gente vai trabalhar um assunto bem legal e bem gostoso que a gente já havia trabalhado em algumas aulas passadas, que é história em quadrinhos. Hoje a gente vai fazer a leitura, vai analisar mais uma história em quadrinho e vai entender melhor como é esse gênero textual. Vamos lá? História em quadrinhos, ou HQ. Lembra que eu já havia dito para vocês que a gente pode chamar também de HQ, que é a diminuição de história em quadrinhos, ok? A abreviação. Então vamos lá? É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas. Enredo, que o professor já havia explicado esses dias para vocês. O enredo nada mais é do que a história em si, o assunto da história. Personagens, que aí são os personagens que tem diversos, pode ser animais, podem ser seres humanos, enfim. Os personagens são aqueles que sempre falam, certo? Tempo. É o tempo que acontece essa história. Pode ser de dia, pode ser à noite, pode ser nas estações do ano ou de um determinado tempo do ano, alguma data em específico. Tem ainda um lugar, que é o local onde acontecem essas histórias. Pode ser numa casa, num sítio, num hospital, enfim, qualquer local. E nós temos também o desfecho, que é quando acontece a resolução daquele problema. Ou seja, se vai ser um final feliz ou não tão feliz assim. Então a gente vai agora para uma história em quadrinhos, né? Para a gente ver toda essa situação. Só que antes, a gente vê que na história em quadrinho, ela possui dois tipos de linguagem, que o professor também já havia falado para vocês em algumas aulas, que é a linguagem verbal e a não verbal. Lembro que a verbal é aquela escrita, ou seja, normalmente ela vai estar dentro dos balõezinhos. Olha só aqui na fala da Mônica, tá vendo? Aqui dentro da fala da Mônica tem uma escrita, então por isso é uma linguagem verbal. Mas se você acompanhar no próximo quadrinho, você vai ver que a Mônica está aqui, ó, sozinha, não tem nenhum balão e muito menos alguma escrita. Ou seja, aqui nós temos apenas a linguagem não verbal. Então no primeiro quadrinho nós temos a linguagem verbal, que é a escrita dentro dos balões, e a não verbal, que são as imagens. No outro quadrinho aqui na sequência, nós só temos a linguagem não verbal, porque não tem escrita nenhuma. Então vocês aí de casa é que vão fazer a leitura desse quadrinho, dessa história em quadrinho, lembrando que alguns quadrinhos aqui não possuem escrita, então você vai ter que ver, analisar, ver os recursos gráficos que foram utilizados. O que é um recurso gráfico mesmo, professor? Lembra nas outras aulas que a gente falou? Olha aqui, por exemplo, em cima da cabecinha da Mônica. Não tem aqui tipo um furacãozinho, ó? Tá vendo? O que está querendo dizer isso daqui? Será que ela está pensando, ela está olhando para o relógio, tá vendo? O que está acontecendo com ela? Então, de acordo com as aulas anteriores, que a gente já analisou toda essa situação, hoje é com você. Você é que vai fazer a análise desse quadrinho para depois, em seguida, responder as questões. E vamos para elas. Vamos lá? Número 1. O que a Mônica faz no primeiro quadrinho? Opção A. Ela joga o graveto para o cachorro ir buscar. Ou letra B. Ela joga uma bola para o cachorro ir buscar. Número 2. No quinto quadrinho, Mônica olha para o relógio. Essa ação mostra que, letra A, ela brincou muito e atrasou-se para chegar em casa. Letra B, Mônica está demorando para trazer o graveto. Letra C, o cachorro está demorando demais para voltar. Número 3, o que indica que a Mônica ficou surpresa ao abrir a caixa e ver o graveto dentro dela? Letra A, os risquinhos em volta de sua cabeça, que são os recursos gráficos que o professor já havia dito. Letra B, os risquinhos em volta do seu corpo. E número 4, por que a personagem chama Monicão de preguiçoso? Letra A, porque ele, ao invés de levar o graveto de volta para a Mônica, manda para ele pelo correio? Letra B, porque ele levou o graveto para ela rápido. Agora nós temos a alternativa aí de número 5, que aí na apostila de vocês está número 4, mas é a número 5.
O que indica a letra Z dentro do balão do último quadrinho? Letra A, indica que o cachorro está dormindo, ou letra B, indica que o cachorro está acordado. Essa aula sobre todos esses meios, esses mecanismos das histórias em quadrinhos, a gente viu na semana passada. Então é só voltar nos vídeos, olhar novamente que vocês vão recordar tudo isso. Falamos de onomatopeias, recursos gráficos, enfim, tudo que está dentro das histórias em quadrinhos, ok? Agora a gente vai para gramaticando. Substantivo, singular e plural. Lembra que o professor já falou para vocês que substantivo é aquilo que dá nome às coisas. Se você tem um nome, você tem um substantivo próprio. Só que hoje a gente vai ver o singular e o plural e também agora o número de substantivos. Vamos ver? Singular. A criança, uma criança. O aluno, um aluno. O singular indica só um elemento. É quando nós temos apenas um. Agora vem o plural. As crianças, umas crianças, os livros, uns livros. O plural indica mais de um elemento. Então, a partir do momento que eu tenho dois elementos, eu já começo a ter o plural. Lembre que, geralmente, para se formar o plural, basta acrescentar um S ao singular. Aí nós temos alguns exemplos de singular e de plural. Vamos ver o primeiro? Borboleta, que depois ela virou borboletas. Nós temos aqui embaixo menino, que no plural, meninos. Pessoal, então aqui na nossa última palavra nós temos cavalo e no plural, cavalos. Bem simples, colocando o S no final. Só que aí tem algumas outras situações de plural que a gente vai ver no próximo quadrinho que diz assim, ó. Algumas palavras formam o plural de modo diferente. Aí nós vamos ver lá, ó. O singular de ão, nós temos aí na frente ãos, ões e ães, dependendo da palavra. Vamos ver? Por exemplo, a primeira palavra é mão, então o plural dela vai ser mãos. A segunda palavra é coração, o plural de coração, corações. Aí nós temos pão, o plural de pão, pães. Então vai depender dessa palavra que você vai usar ali. Agora vem a primeira atividade. Passe para o plural. Bem simples de fazer. Olha só, a primeira palavrinha aí é feijão. Como que eu passo a palavra feijão para o plural? E depois na letra B eu tenho peão. Como que eu passo, será a palavra peão para o plural? E a letra C, comprei pão para o café. Aí você vai ter que passar então essa frase toda para o plural. Lembrando que uma palavra tem que concordar com a outra quando você for passar para o plural, tá bom? Às vezes o verbo vai mudar também, então você vai ter que fazer uma análise bem feita, certo? Número 2. Leia a explicação e depois realize a atividade. Então nós temos aqui ainda algumas palavras terminadas em R, S, Z, como são os plurais delas. Primeira palavra no singular, corredor, passado para o plural, corredores. Nós temos a palavra mês no singular, no plural ela fica meses. Nariz, no singular, no plural, narizes. Entrei no corredor da casa. O mês passou rápido. Então essas duas frases você vai ter que passar elas para o plural. Leia a explicação e depois realize as atividades. Agora nós temos palavras terminadas em ao, el, ol, u. Vamos lá? Animal, plural, animais. Anel, plural, anéis. Farol, plural, faróis. Azul, o plural, azuis. Aí nós temos as outras ali ainda com M. A primeira palavra, homem, plural, homens. Bombom, no plural, bombons. Jardim, no plural, jardins. Marque um X na alternativa que apresenta o plural das atividades corretamente. Letra A. Os homens parou no faróis? Letra B. Os homens pararam nos faróis? Ou letra C. Os homens pararam nos farol? Você que vai ver qual frase está correta de acordo com o plural das palavras, ok? Bem fácil, né?
Número 2. Marque um X na alternativa que apresenta o plural das palavras corretamente. Letra A. Os animais estavam nos jardins. E letra B. Os animais estavam nos jardins. Fácil também. E número 3. Passa as frases para o singular. Então, ao invés de passar para o plural, você vai passar para o singular, então tirando elementos, ok? Então, vamos lá, primeira frase. Os homens estavam contentes. Como que eu deixo essa frase no singular? Letra B, as flores estão nos vasos. Bem simples de fazer essas atividades, né, pessoal? Bem simples e legal. Espero que vocês tenham compreendido. Se mesmo assim tem alguma dúvida, consulte o professor ou a professora lá no grupo de estudos de vocês e a gente volta a se encontrar na nossa próxima aula. Uma boa aula de ciências para vocês! Olá, crianças! Dando continuidade aos estudos da aula número 2, ainda a apostila de vocês. A nossa aula de ciências de hoje vai falar um pouquinho sobre as propriedades físicas dos materiais. Vocês já ouviram falar sobre as propriedades físicas dos materiais? Como densidade, solubilidade, condutabilidade térmica e elétrica? Densidade, característica que relaciona a massa de um objeto feito de um determinado material, como o volume que ela ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais que pode ser usada para identificá-los. A mesma massa de ferro ocupa menor volume que a do algodão. Assim, podemos dizer que o ferro é mais denso que o algodão. Os objetos que flutuam na água são menos densos que esse líquido. Aqueles que ficam no meio da coluna da água têm a mesma densidade e aqueles que afundam são mais densos que a água. Então, aqui nós temos 3 imagens para explicar um pouquinho sobre o conteúdo aqui acima. A imagem número 1 aqui, então, a gente pode chegar à conclusão que ele é um objeto que ele está flutuando na água. Então, esse objeto ele é menos denso que a água, certo? A imagem número 2, o objeto ele está no meio da água, Então, o que significa? Que ele tem a mesma densidade que a água do copo, certo? E o objeto número 3, que está no fundo aqui, a gente pode concluir, então, que ele é mais denso que a água, então, por isso que ele está no fundo da água, certo? Do copo. A solubilidade é a propriedade física das substâncias que se dissolvem ou não em um determinado líquido. Denomina-se soluto os compostos químicos que se dissolvem em outra substância. O solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. Então, como vocês podem observar aqui no esquema, tem o soluto, aqui tem então o solvente e aqui na frente a solução. Eu vou mostrar uma outra imagem para vocês chegarem a uma conclusão também mais simples de como esse processo químico acontece, certo? Essa imagem, olha, que vocês estão vendo, ela representa aqui então, o soluto, ele está representado aqui pelo açúcar. Então, vocês podem ver aqui, o açúcar é o soluto, aí ao lado mais o copo de água, que é o solvente, e a mistura de água com açúcar, então, é a solução. Esse também é uma outra forma para vocês identificar, então, o processo de solubilidade das substâncias, certo? Agora, voltando aqui para o nosso conteúdo, dando continuidade aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre a condutabilidade térmica. A condutabilidade térmica indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem energia térmica são chamados de isolantes térmicos. O alumínio é um bom condutor térmico, por isso é muito usado na fabricação de panelas,
permitindo que a energia térmica do fogo passe de forma eficiente para o alumínio. Aqui tem uma imagem de uma panela, né? Essa panela ela está aqui no fogo e aí ela está representando então a condutabilidade térmica, né? Com aquecimento aqui, né? Do fogo, essa panela ela vai ficar inteirinha quente, né? E a condutabilidade elétrica indica a facilidade de que um material conduz a energia elétrica. De forma geral, os materiais metálicos são bons condutores elétricos. Alguns materiais não permitem a passagem da corrente elétrica e são chamados de isolantes. O cobre é um bom condutor elétrico e por isso é muito usado para encapar os fios de um material isolante, que permite o manuseio desses fios com segurança. Então aqui também vocês têm uma imagem aqui de um fio de cobre, né, encapado com um material aqui isolante, certo? Agora é com você. Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com um chute, Miguel e a bola foi parar no rio. Com um chute de Miguel, aliás, a bola foi parar no rio próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água até o pai de Caio ir buscá-la. Diante dessa situação, marque a frase correta. A bola é mais densa que esta água? A bola é menos densa que essa água? A água é tão densa quanto a bola? Ou a bola e a água não possuem densidade? Então, como vocês podem observar aqui, a bola ficou boiando, né? E diante dessa situação, então, vocês vão assinalar a alternativa que corresponde à questão, certo? Número 2. Helena estava preparando uma sopa. Ao mexê-la, deixou a colher de alumínio dentro da panela. Após alguns minutos, foi pegar e a colher acabou se queimando. Então, ela deixou aqui a colher, né? A colher também era de alumínio, como a gente acabou de ver ali acima. O alumínio ele é um bom condutor de calor. E aí, o que aconteceu? Com base nessa informação acima, vamos responder aqui as questões. A colher ter esquentado enquanto foi deixada dentro da panela demonstra que ela representa boa condutabilidade térmica, baixa condutabilidade térmica, ineficiência térmica ou boa condutabilidade elétrica. Então, vocês irão assinalar a alternativa que corresponde à questão aqui acima, certo? Número 3. Walter está fazendo uma reforma em sua casa e necessita comprar alguns cabos elétricos. Pesquisando em sites de venda, ele encontrou o seguinte produto: cabo indicado para eletrodomésticos, micro-ondas e secador de cabelo. Produto: cabo flexível, material condutor cobre. Letra A. Qual material é utilizado para conduzir a eletricidade nesse produto? Então, vocês vão responder aqui a questão. O cobre, alumínio, ferro ou plástico? Então, vocês vão olhar aqui acima e vão ver qual material é utilizado para conduzir a eletricidade, certo? E aqui nós temos uma reposição de ciências, dando continuidade aí ao conteúdo, a atividade número 1 dessa reposição. Complete as frases utilizando as palavras duro, flexível e resistente. Então, aqui nós temos umas imagens. Aqui nós temos o papel, a madeira. Aqui nós temos o vidro, o barro, o ferro e o plástico. Aí vocês vão usar aqui, então, essas palavras aqui acima para completar as frases aqui abaixo, certo? Aqui temos aqui, o papel é mais. Papel é mais o quê? É mais duro? É mais flexível? Ou é mais resistente que a madeira, por exemplo? Aqui nós temos o vidro.
O vidro, ele é o quê? Ele é mais duro, é mais flexível ou é mais resistente que o barro, por exemplo? E assim vocês vão completar a outra aqui abaixo também, que é relacionado ao ferro, certo? E essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso reste alguma dúvida, procura o professor ou a professora lá no grupo de estudo da escola onde vocês estudam, certo? Tchau e até a próxima aula.